Peguei trocas de mensagens indecentes no celular da minha esposa com outros homens. Certa noite, em uma sexta-feira de setembro, acordei tendo uma crise ferrada de ansiedade e não sei porquê, mas acordei suando frio e com uma vontade de olhar o celular da minha esposa. Fiquei um tempo relutante, mas, de um tempo pra cá notei que ela estava muito ativa no WhatsApp, sempre aérea quando falava com ela, sua atenção estava toda no celular, o tempo inteiro conversando com alguém e isso me incomodava. Estávamos casados há 3 anos e de relacionamento no total tínhamos 7. Em todo esse tempo nunca tivemos motivos de desconfiança um no outro, muito pelo contrário. Isso era motivo de orgulho entre a gente. Achávamos nosso relacionamento muito bom e sempre conversávamos sobre tudo, coisas que nossos pais pisariam em ovos para conversarem entre si. A gente falava numa boa. Nós sempre fomos unidos, muito amigos e foi a nossa intimidade de casal que era aqui muito boa. Me esforçava realmente para isso e sei que nunca foi fingimento, nunca houve um motivo para ela fingir, sempre fomos muito abertos e sinceros um com o outro. Voltando ao caso. Peguei o celular dela e desbloqueei, isso era umas 3 da manhã, só lembro de ver a hora de novo lá quando era umas 7 depois de chorar muito e não acreditar no que lia. Existiam mensagens de pouco mais de uma semana com alguns caras, eu conhecia 2, eram ex-colegas de escola que nem ouvia falar desde 2014 quando saí do colégio, mas que ainda tinha no Face. A conversa deles geralmente começava no Face e ia pro Messenger e de lá para o WhatsApp, lá eu li cada atrocidade que fazia questionar até minha fé me perguntando: por que isso? Deus, a única pessoa que confio no mundo eu faria tudo por ela, por que isso? Um trecho da conversa que acabou com a minha vida e até hoje me parte dói o coração. 23/9/10/03, ele, e você quer? Essa pergunta é muito importante para minha autoestima. 23/9/10h04 e ela, por causa da insegurança do meu marido, eu não vou responder a essa pergunta, mas não vou negar que a conexão me pegou e algumas coisas que passei imaginando também. 23/9/10/05 dela, cara, deve ter alguma pesquisa que diz que você não consegue sentir sob qualquer tipo de pressão psicológica. 23/9/10h05 é ela, e irritabilidade. 23/9/10h08 dele, pelo bem da insegurança dele. Eu não vou dizer que fiquei com muita vontade lendo isso, mas não vou negar que essa noite eu sonhei contigo. E por isso que acordei do jeito que falei que acordei. 23/9/10h09 é ela, pelo bem da insegurança dele. Eu também não vou responder isso, mas não vou negar que não foi sonho, mas fez parte de uma imaginação bem interessante no meio de um bem feito ontem que me fez dormir bem. Kkkkk. 23/9/10h10 dela, sonhou o que? 23/9/10h11 dele, pelo bem da insegurança dele. Não vou perguntar se tu imaginou que estava comigo, ao invés dele, mas não vou negar que estou com muita vontade imaginando. Você sabe o que? 23/9/10h13, ela, e pelo meu bem, essas mensagens têm que ser apagadas. Kkkkkkkk. Ia daí para pior, até troca de fotos rolou. Triste. Enfim, após isso acordei ela. Conversamos, brigamos, chorei pra caramba, ela também, culpada ou sei lá o que, implorando pra eu perdoar, fui embora de casa, e estou na casa dos meus pais por enquanto até me estabilizar disso tudo. Apenas um amigo meu sabe do real motivo da minha separação, nem meus pais e ex-sogros sabem. Nunca gostei de exposição tanto pra mim quanto pra ela, não quero uma fama também, eu não merecia isso e não mereço, sempre me esforcei pra ser um ótimo marido, mas infelizmente, a gente peca em algumas coisas mas não me culpo por isso. Eu posso ter falhado em algo mas nunca trairia a pessoa que mais amo e tenho confiança. Se ela chegou a esse ponto, meu único erro então foi escolher ela como esposa. Apesar que tivemos anos bem felizes juntos. O que fica é a saudade, que infelizmente bate, as lembranças boas, o sabor amargo de ser traído e uma nova chance de recomeçar. Graças a Deus nos momentos difíceis Deus nos mostra as pessoas, os verdadeiros amigos, e sou muito grato por isso. Atualmente, por ser recente, ainda sofro, pelo que aconteceu e por saudades dela, mas não quero mais, depois disso não existe volta, sei que não será a mesma coisa, não dará certo. Eu disse a ela, espero que ela fique bem e que encontre alguém que a ame ou igual ou mais do que eu a amei, porque certamente vou encontrar essa mulher e fazê-la muito feliz. Espero voltar daqui a um ano e me ver diferente e melhor do que estou agora. A quem leu até aqui, meu muito obrigado, de coração. TDLR, meu marido está me traindo com o filho adotivo de 18 anos de nossos amigos em comum, ou está tentando fazê-lo.
Não sei quais são os próximos passos. Estou na casa dos 30 anos, ele na dos 40. Estamos casados há quase 10 anos. Não temos filhos. No último ano, ele revelou ser bi não por escolha, mas porque eu peguei ele conversando com homens no Grindr. Ele jurou que nunca me traiu fisicamente e estava apenas explorando fantasias que nunca teve a chance de vivenciar. Passamos por um período difícil, mas no final decidi dar a ele outra chance. Há vários meses, ele me perguntou se eu consideraria um relacionamento aberto, para permitir que ele experimentasse com um homem. Disse que nunca me sentiria confortável com isso e que se ele precisasse fazer isso, a única opção seria nos separarmos. Tentei ser paciente e compreensiva. Ele disse que não precisava disso e que eu deveria esquecer que ele sequer perguntou. Desde o incidente do Grindr, nunca mais confiei totalmente nele e admito que olhei o celular dele sem permissão. Ele está trocando mensagens com um jovem de 18 anos há mais de um mês. As mensagens são de natureza conotação adulta e ele, meu marido, está pedindo explicitamente por mais. Não sei se algo aconteceu pessoalmente. Não se trata de um jovem que ele conheceu online, no trabalho ou em um bar. Isso ainda me chocaria, mas pelo menos seria um pouco mais aceitável. Trata-se do filho adotivo de nossos amigos em comum, que conhecemos há anos. Eu sabia que ele era gay, mas nunca imaginaria que isso aconteceria. Ele é como um filho para mim. Admito que, a princípio, fiquei com raiva do jovem, mas entendo que ele é jovem e vulnerável, e é meu marido quem está errado. Pelas mensagens que vi, ele não estava incentivando isso e algumas de suas respostas ao meu marido pareciam desconfortáveis. Não posso culpá-lo. Ainda não conversei com meu marido. Não sei o que dizer. Ele percebeu que algo está acontecendo, pois está sendo excessivamente atencioso e prestativo. Sei que preciso sair, nunca mais poderia sentir o mesmo por ele após isso. Não sei se devo dizer algo ao jovem ou aos pais adotivos dele. Para deixar bem claro, esse relacionamento acabou, mas preciso de conselhos sobre como abordar a situação. Pequena atualização: atualmente estou ficando na casa de um amigo enquanto decido os próximos passos, e comecei a buscar orientação legal e financeira. Ainda não conversei com meu marido. Parece que ele percebeu que algo está errado, pois está sendo muito mais gentil e tentando se envolver mais do que o normal, mas ficar na casa de um amigo por alguns dias não é algo tão incomum para mim. Ainda não falei com o jovem de 18 anos ou seus pais adotivos, ainda estou tentando descobrir a melhor abordagem, mas recebi conselhos úteis deste post que vou levar em consideração. Não imagino que isso será resolvido em breve, mas sinto que as próximas semanas serão extremamente difíceis. Sou uma aita por encaminhar as mensagens de texto do grupo do meu marido para nosso chefe, IRH. Eu, 36 anos, mulher, e meu marido, 39 anos, homem, provavelmente estamos nos divorciando. Estamos casados há 7 anos e há 1 ano e 2 meses eu dei à luz a nossa filha. Meu marido e eu trabalhamos na mesma empresa, no mesmo departamento. Até muito recentemente, eu trabalhava como assistente administrativa lá, enquanto meu marido é um associado de marketing. Recentemente, fui promovida a analista de marketing, que é um cargo um nível abaixo do associado. Meu marido fazia parte de um grupo de amigos do departamento composto por homens, e uma chefe mulher que eu acredito que o tenha ajudado no trabalho. Esse grupo de amigos inclui um vice-presidente de marketing, a quem chamaremos de Ted. O chefe de Ted é o vice-presidente sênior de marketing, chamada Alison. Na verdade, eu conheci a Alison porque costumava ser voluntária na mesma escola onde ela matriculou os filhos dela. Sei o suficiente sobre ela para saber que ela detesta pessoas que desvalorizam as mães. Por cerca de 1 ano após eu ter dado à luz, eu estava focada em me recuperar em termos de saúde e profissionalmente. No entanto, meu marido começou a se afastar após o 6º mês. Todos os dias era apenas uma conversa sobre, você não pode fazer nada intimamente, e ele me incomodando para fazer coisas. Nenhuma das minhas realizações parecia importar para meu marido porque ele só pensava na satisfação dele. Um dia ele adormeceu antes de desligar o telefone. Eu vi várias notificações e então descobri uma conversa de texto entre ele e 3 colegas de trabalho reclamando sobre sua esposa aparentemente frígida. Eu vi respostas onde todos simpatizavam com ele, dizendo que esperam que ele tenha intimidade em breve. E então um colega de trabalho escreve, em algum momento ela só precisa se deitar e deixar você fazer o que precisa fazer. E superar isso.
Não politicamente correto, mas verdadeiro. Ted curtiu essa mensagem. Em seguida, Ted responde: ela está arruinando sua família. Talvez diga isso a ela e ela volte à razão. Minha esposa fez isso. Isso leva a conselhos sobre maneiras de me manipular emocionalmente. Eu estava furiosa e comecei a tirar capturas de tela. Eu estava levemente embriagada e quando contei para minha irmã, ela disse que como ele participou usando nossos dispositivos eletrônicos, eu deveria enviar para Alison através do telefone dele, porque ela deveria saber que tipo de pessoas estão lidando com a imagem da empresa. Então, foi o que fiz, sem mensagem explicativa, e também enviei um e-mail formal para o RH. Eu então saí de casa. No dia seguinte, o caos se instalou. O grupo do meu marido recebeu avisos para reuniões com o RH. Meu marido me disse para me afastar e que uma boa esposa teria mantido isso em segredo. Agora a poeira baixou e Alison deixou claro que ela quase perdeu a votação ao tentar demiti-lo. O cara que escreveu só se deitar foi demitido. Ted foi suspenso sem pagamento, mas reintegrado. Meu marido foi suspenso, repreendido e transferido para uma equipe diferente porque Ted não quer trabalhar com ele. Ele diz que o que mais dói é que os colegas o evitam. Meu marido se recusa a falar comigo. Ele nunca reconheceu como as mensagens me fariam sentir. Em vez disso, ele diz que eu estava bisbilhotando, que era algo particular. Neste ponto, eu sei que estamos indo para o divórcio, e me sinto esgotada e humilhada com as mensagens dele. Aita, eu exagerei? Ele não foi demitido. Não sei o que fazer, preciso de conselhos. Direito. Todd ataca novamente R Entitled People. R. Pessoas com direito. Então, mencionei em meu post anterior que tinha algumas histórias sobre o Todd, meu vizinho da porta ao lado, que pediu uma cópia do testamento da minha avó porque ele tinha certeza de que ela deixaria algo para ele. Esse foi o meu primeiro encontro com o Todd. Este é o último encontro conhecido com o Todd, mas foi o encontro do meu vizinho, não o meu. O Todd morava na casa dele por cerca de 10 anos antes de eu me mudar para a casa ao lado. A casa dele estava em processo de execução hipotecária quando cheguei, e um ano depois, ele tinha ido embora. Dizer que toda a rua ficou aliviada é um eufemismo. Pode ter até ocorrido um desfile. Um investidor comprou a casa por um valor muito baixo e a reformou. O novo proprietário não fez muita coisa na casa depois de se mudar. Ele foi um ótimo vizinho e quando ele faleceu, todos sentimos falta dele. Os próximos proprietários atuais, se mudaram e começaram a renovar de verdade o lugar. Quando a casa foi inicialmente reformada, tudo o que fizeram foi simplesmente estético. Essas casas foram construídas nos anos 50, então muitas coisas estavam seriamente desatualizadas. A parte hidráulica precisou ser refeita, a parte elétrica precisou ser refeita, a cozinha não foi remodelada corretamente e teve que ser demolida. Essas pessoas estão investindo todo o esforço deles nessa casa, mas eles amam a casa e o bairro, então vale a pena para eles. A nova família começou a fazer mudanças muito evidentes na casa. Primeiro, eles retiraram um canteiro de flores que estava ligado à casa e estão trabalhando para ter um paisagismo mais natural. Vivemos em um clima muito desértico, então manter a grama pode ser complicado para a conta de água. A próxima coisa que eles fizeram foi começar a derrubar uma palmeira enorme que estava literalmente plantada no meio da entrada de 3 carros. Inicialmente, o Todd tinha uma entrada para um carro, ele plantou a árvore e depois pavimentou ao redor dela para aumentar a entrada. Mas agora, ela tinha crescido tanto que só cabia um carro confortavelmente, e o segundo carro tinha que ficar parcialmente no gramado. Pelo que entendi, o Todd na verdade havia voltado para o estado cerca de 1 ano depois de ter ido embora e está morando com o pai dele a apenas algumas quadras de distância. Um dia, ele bateu na porta deles e exigiu saber por que estavam derrubando a árvore dele. A esposa, vamos chamá-la de Amanda, ficou perplexa. Eu tinha contado a ela algumas histórias do Todd aqui e ali, e ela disse que ficou ao mesmo tempo encantada e totalmente confusa. Ele repetiu a exigência de saber por que estavam cortando a árvore dele. Ele disse que eles não podiam derrubar aquela árvore, é dele, ele a plantou quando se mudou e não deu permissão a eles para derrubá-la. Ele então perguntou sobre a cesta de basquete que também estava instalada na entrada. Ela disse que isso também seria retirado. Ele ficou furioso. Os filhos dele brincavam com aquela cesta, eles cresceram com ela.
Por que eles tirariam uma cesta de basquete perfeitamente boa e uma árvore perfeitamente saudável, especialmente quando não tinham permissão? Parece que o Todd estava sob a impressão de que, mesmo que a casa não fosse mais dele, certas coisas ao redor da casa ainda eram dele. A árvore, a cesta de basquete e os blocos do canteiro. Ele não queria essas coisas, mas ele realmente esperava ser consultado para dar permissão antes de fazer mudanças nessas coisas, e ele deixou claro que não daria permissão, porque elas eram dele e ele queria que elas ficassem exatamente onde estavam. Em algum momento, a Amanda acordou para a situação, e a Amanda é vingativa pra caramba. Ela dirigiu algumas palavras escolhidas ao Todd e disse para ele sair da propriedade dela, que se ele quisesse a árvore dele, poderia levá-la para a casa dele na traseira da bicicleta dele, não importava para ela, mas ela iria derrubar a árvore. E se ela ouvisse na propriedade dela novamente, ele iria conhecer os 3 cachorros dela, que adoram o sabor de intrusos. Quando a árvore foi derrubada e antes de levarem a madeira embora, eles colocaram a pilha na esquina da rua com um grande letreiro que dizia Árvore do Todd. A Amanda diz que não o viu desde então, e eu também ainda não o vi, então acredito que tudo está pacífico no bairro novamente. Muito obrigado por assistir, deixe seu comentário e lembre-se de se inscrever no canal para assistir novos vídeos.